Now, say my name. E aí galera, Zaratustra aqui. Hoje eu vou fazer o primeiro vídeo de 6 que eu quero fazer aí. Seria um resumo do livro As 6 Lições de Ludwig von Mises. É um livro muito interessante, todo mundo deveria ler para despertar aí, né, o conhecimento básico sobre capitalismo, socialismo, todas essas coisas aí. Eu vou fazer uma playlist, né? São 6 livros, são 6 capítulos. O primeiro é o Capitalismo, ele fala sobre o capitalismo, né? Então eu vou fazer uma playlist aí, colocar o nome de Orange Peel, né? A pílula laranja, fazendo aí uma referência ao filme Laranja Mecânica. Quem tiver a oportunidade aí de ver o filme ou ler o livro, bastante interessante. Então, no primeiro capítulo lá, o capitalismo, Ludwig ele defende que o capitalismo é o único sistema econômico capaz de garantir a liberdade e prosperidade, né? Ele argumenta que o capitalismo promove inovação, eficiência, o aumento de qualidade de vida, né? Através do livre mercado, né? E a competição também, né? Ele refuta críticas comuns ao capitalismo, né, enfatizando que muitas falhas atribuídas ao sistema são, na verdade, resultantes de intervenção estatal e não do capitalismo em si. Então, o capitalismo tem origem ali, né, na Europa, né, durante ali a Idade Média, por volta ali do século XVI. Ele teve uma ascensão ali, né, devido à necessidade, né, e também ao declínio do feudalismo. Então, antigamente lá o feudalismo, eles tinham lá as terras, né, tinham os feudos, e os monarcas lá, os aristocratas lá, tinha a galera que vivia nas terras deles lá. Ele deixava as pessoas morarem em suas terras para produzir e pegava esses recursos, né, que eles produziam, os aristocratas lá, e pegava e vendia isso daí, fazia riqueza com isso. As pessoas lá, elas podiam morar na terra e ter as famílias dela tudo lá, mas toda a produção da terra lá não era deles. Eles produziam o alimento deles lá, mas a maioria mesmo, o grosso, ia tudo pros ricos lá, os donos das terras, né? Só que aí o que acontece? As pessoas ricas nasciam filhos desses donos das terras, eles continuavam ricos. E as pessoas ali que trabalhavam, eles tinham família, tinham várias gerações morando lá nas terras, mas todos eram pobres, todos herdavam ali os trabalhos dos pais. Eles não tinham opções de crescer na vida. O futuro deles, lá, o destino deles ali seria esse. E aí Ludwig até comenta no livro lá, por exemplo, que chegava no inverno, né? A Europa ela precisava preocupar com as lenhas, né? Quem que ia pegar as lenhas? Quem que ia produzir? Quem que ia trazer as lenhas depois para fazer eles se esquentarem no inverno? Então não tinha assim esse processo muito bem definido, né? Porque as pessoas ficavam ali produzindo ali nas terras, tinha as pessoas que moravam lá nos feudos lá e na verdade cada um ali tinha sua função meio que pré-definida ali, né? E toda a produção era definida para suprir as necessidades dos ricos e não dos pobres. E os pobres eles tinham necessidades também. Porém, lá, né, os servos lá das terras, eles ficavam só com as sobras, com os mínimos. Eles mantinham lá as necessidades dos ricos e os ricos continuavam na riqueza graças a eles, né, aos trabalhos deles. O Ludwig ele comenta no livro também que só de olhar para as pessoas você sabia a classe social delas, se elas eram ricas ou pobres. Né? Os ricos eles vestiam todos quase iguais e todos tinham roupas muito bem feitas, né? As roupas ele comenta lá que era até meio que padronizado e tinham sapatos, né? Eles os calçavam, né? Eles usavam coisas para proteger os pés. E os pobres não. Os pobres, as roupas deles todas eram diferentes uns dos outros, né? Eles não tinham padrão e não tinham calçamentos, não tinham calçados. Inclusive o capitalismo, né? Ele fala lá no livro, o capitalismo hoje, a diferença não é muito mais difícil você saber quem é rico, quem é pobre, só de olhar, como era antigamente, porque hoje até o pobre usa sapato. Mas aí vai falar, mas os ricos usam roupas de marcas específicas, roupas muito bem produzidas e tal, mas ele faz uma crítica muito boa quanto a isso. O capitalismo foi o único sistema que deu a liberdade
de um pobre se tornar rico, né? Porque antes o pobre não tinha essa opção, ele ia continuar na pobreza. É comum você ver aí, né, pessoas que trabalhavam em livrarias, que eram pessoas de trabalhos bem básicos e comuns, né, na sociedade, e que hoje são CEO de grandes empresas aí, inventaram coisas úteis para a sociedade aí, tiveram grandes invenções, por exemplo, Steve Jobs, né? O Elon Musk também, por exemplo, é outro exemplo aí de... Ele não era necessariamente muito pobre, pelo que eu sei, mas ele multiplicou a fortuna dele ali, o dinheiro, né, dele, com inovações, com grandes ideias que ele tinha na época, né? Ele começou lá com o PicPay, fez dinheiro, vendeu, etc. E depois, se vocês quiserem pesquisar mais sobre a história dele, vocês vão ter a sacada lá que ele teve, que foi bastante, assim, inusitado. E não são todos que têm essas ideias, por isso que não tem tantas pessoas ricas. E, inclusive, né, a maior concentração das riquezas, realmente, ela fica na mão da minoria, né, que é a grande crítica que o socialismo faz, mas é realmente assim, por natureza, a gente, né, os seres humanos, eles tendem a ser normais, comuns, escravizados. E quem ganha bastante dinheiro são as inovações mesmo, as pessoas que fazem inovações, né, que tem uma sacada de fazer o dinheiro render de alguma forma. Porque, na verdade, aí, a maioria da população, se você for ver, ela não está disposta de sacrificar o presente para ter colheita lá, né, para colher os frutos no futuro. A maioria das pessoas são assim, elas vivem no presente. Elas não conseguem pegar esse dinheiro, investir de alguma forma, fazer ele render alguma coisa a longo prazo. Mais de 90% das pessoas, elas querem viver o agora. Elas fazem o contrário, elas sacrificam o futuro para viver no presente. Então ela compromete todo o salário dela que ela ia ganhar ali daqui 10 meses, 12 meses, né? Parcela alguma coisa aí em várias vezes para viver no presente e não sacrificar o presente para colher no futuro. Daí depois ele até comenta que isso não seria possível no socialismo, né? Mas esse aspecto em si eu vou comentar mais no segundo vídeo, né? Sobre o socialismo. Mas o capitalismo ele te dá essa possibilidade. Outra coisa que só acontece no capitalismo, né, é o livre mercado. Ele regula as coisas, enquanto que o socialismo ele vai determinar qual recurso vai para qual lugar. Por exemplo, se tem uma necessidade de batatas e ninguém está produzindo batatas, como que vai fazer, né? Ele vai mandar alguém produzir batatas. Daí você não quer produzir batatas, mas você vai ser obrigado a fazer esse tipo de serviço, né? Porque tem essa demanda, precisa. E tem outra coisa também que acontece no capitalismo que não acontece no socialismo, né? É a meritocracia. Se você trabalhar, você recebe, enquanto se você não trabalhar, não. Enquanto que no socialismo, aqueles que têm mais têm que distribuir a sua riqueza, né, as suas coisas, com quem não tem. Então é mais vantagem você não produzir nada, porque você vai ter a mesma coisa de quem produziu. Pensa, se você trabalha 16 horas por dia debaixo do sol para produzir lá seu alimento e depois você vê todo esse alimento seu ser dividido com outras pessoas que você viu descansando debaixo de uma árvore com sombra e água fresca lá, você acha justo? O que você vai fazer da próxima vez, na próxima colheita? Você vai produzir igual você produzia antes? Eu acho meio difícil que você fala que sim, né? Que você falar que vai produzir igual você produziu antes porque seu coleguinha ali precisa. Eu acho complicado isso daí. Outro argumento também que eles usam contra o capitalismo é, por exemplo, tal ator ele ganha bem mais do que a outra atora lá que é mulher e não sei o que. Aí já falando de gênero, né? Mas até esse ator ganha desproporcional muito mais do que o outro ator, por exemplo. Mas quem regula isso somos nós, as pessoas que consomem esse tipo de filme. Porque se a gente gosta de tal ator, né, se ele é carismático, a gente gosta dele, a gente vai ver os vídeos dele, né? A gente vai lá no cinema ver os filmes dele. E como a gente gosta desse ator, a gente vai acabar gerando mais bilheteria para aquele filme que ele tá presente. Então é a gente que regula o valor do próprio ator. Se tal ator está ganhando mais, é porque mais gente gosta dele, mais gente vai ver o filme dele. Enquanto que se fosse dividido igualmente entre todos, né, não faria sentido.
Esta é a ideia de livre mercado. A gente produz coisas que a gente precisa e a gente mesmo é que regula se aquilo ali vai para frente ou não. Porque a concorrência, né? Chega a concorrência. Se outra marca produz aquele mesmo produto que você precisa mais barato, você vai tender a comprar aquele produto mais barato. A galera vai querer comprar aquele produto mais barato. Então, o próprio mercado vai se regulando. Aí já é mais sobre oferta e demanda e também a questão de a taxa de lucro, porque as pessoas trabalham ali com a margem de lucro. Se você tem muita margem para trabalhar, se você reduzir um pouco o seu lucro ali, você vai vender mais porque é mais barato do que o outro. Mas isso aí já é outro. Eu não vou entrar tanto nessas partes mais específicas do capitalismo, não. Uma grande crítica que o socialismo sempre vai colocar nas costas do capitalismo é a desigualdade social. Mas isso é um tema muito complexo e, na verdade, lá o Ludwig ele fala que isso seria responsabilidade do Estado, né? E não do sistema capitalista. Mas é o Estado que tem que garantir a maior distribuição de renda aí. Só que essa desigualdade ela se vem por fato do próprio Estado intervir no sistema capitalista, né? Ele começa ali a pôr regras. Quanto maior for o Estado, quanto mais ele interferir no mercado, pior vai ficando pra gente, né? Aí já vou fazer uma breve citação aqui sobre o anarcocapitalismo, né? O anarcocapitalista, ele acha que seria melhor sem Estado nenhum. Se não tivesse Estado, o próprio mercado se regularia, próprias pessoas iam prestar a sua defesa, né? Porque a gente tem lá as polícias para nos defender, garantir a lei, mas se não houvesse Estado, as próprias pessoas iam se regularizar. Mas se você for pensar ali, isso já no meu ponto de vista, pensar sobre a segurança, por exemplo, é complicado você não ter alguém ali para centralizar, né, a defesa da sociedade em si. Eu acho que o Estado ele tem que se intervir na sociedade o mínimo possível, mas precisa de pelo menos um mínimo possível do Estado para garantir uma certa coerência, né, nas leis a ser seguidas e tudo, e para não virar um faroeste louco, né? Eu acho que o Estado ele tem que ser o mínimo possível, mas ele tem que existir, pelo menos ali no básico, que seria a segurança, né, garantir a segurança da população, infraestrutura, né, também acho que deveria ser função do Estado, isso daí, as rodovias, etc. Mas educação eu acho complicado, eu acho que devia ser até crime o Estado interferir na educação, porque ele vai doutrinar, né, os futuros eleitores ali, mas a saúde não devia ser totalmente controlada pelo Estado ou totalmente pela rede privada, né? Eu acho complicado isso daí porque não pode ficar nem na mão de um nem de outro. Eu acho que tem que ser um conjunto, né? Tem que ser uma forma assim meio mista, né? Porque se a gente for ver, o Estado é uma máquina de gastar dinheiro, porque ele não tem meios eficazes, né? Tem toda licitação, todas aquelas burocracias e tudo. Enquanto que a rede privada, né, ela é melhor para administrar o dinheiro, mas imagina se fosse a rede privada só, a saúde fosse somente da rede privada, os pobres não iam ter atendimento, porque eles iam olhar ali e falar assim, como que você vai me garantir que você vai me pagar depois? Então isso não pode acontecer. E talvez a saúde seria o mais difícil, né, a forma mais difícil ali de chegar num consenso ali ético, né, entre de como que vai ser feita aí essa parte. Talvez se a saúde fosse baseada em porcentagem da renda da pessoa, né, e não em valores fixos, você vai pagar X% por esse tratamento até tal valor, porque aí os ricos têm condição de pagar mais, os pobres aí a gente tem uma certa diferença aí no valor. Porém, né, não dá para ser de graça porque tudo tem custo, tem gastos. E aí, se a gente está falando de um estado mínimo, a taxação, os impostos também tem que ser mínimo, né? Então, se alguém tem que bancar a saúde aí, né, isso tem que vir de algum lugar. Então, para resumir sobre o capitalismo, uma palavra que define bem o capitalismo é a liberdade. Com o capitalismo, o pobre ele tem a liberdade de fazer algo útil e enriquecer, ficar rico. O rico também, ele tem, né, a condição de ficar pobre se ele fizer alguma coisa errada. A real liberdade existe no capitalismo. Por quê? Você, por exemplo, você está num serviço aí que você não agrada, você quer fazer outra coisa, ou você quer abrir seu próprio negócio, você não quer mais trabalhar para ninguém,
você não quer trabalhar, você não quer ter um patrão, você tem esse direito, você tem essa possibilidade. Você tem a liberdade de ir lá e abrir seu próprio negócio. Porém, no capitalismo, as coisas elas vão ter um retorno depois, positivo ou negativo. Se você fizer um bom negócio, você pode ganhar bastante dinheiro, etc. Mas se não for um bom negócio, se for um negócio ruim, o próprio mercado vai regular isso daí e você não vai ter retorno nenhum. Então você tem essa possibilidade de fazer o que você quer. Né? Você pode ter ganhos positivos ou negativos, dependendo. Enquanto no socialismo, não. No socialismo você não tem a real liberdade. Às vezes você quer ser, sei lá, você quer ser um pintor, mas você não pode ser um pintor, por quê? Porque você mora num lugar ali onde você precisa exercer uma certa função, você precisa criar uma determinada demanda do sistema lá, das pessoas, da comunidade, e você não tem opção de viver do que você gosta, você é obrigado a fazer alguma coisa em função de um que seria o que eles falam de um prol maior, né, de um prol da comunidade. Então a liberdade ela não existe no socialismo. Eu vou falar bastante disso no próximo vídeo. Com isso a gente fecha aqui o primeiro vídeo sobre o capitalismo. Vamos para o segundo vídeo depois, né? Eu não sei quando eu vou gravar o segundo vídeo, talvez amanhã. Espero aí que vocês gostem dessa série que eu tô fazendo aí. Deixa aí seu comentário, seu like, compartilhe aí com os amigos e até o próximo vídeo. Falou! Open your eyes, Nick.